Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Maurício e hoje nós vamos continuar a falar da matemática financeira abordando um tema que é bastante recorrente aí nos jornais que você assiste ou que você lê, que é a inflação. Bom, a inflação tem mais de uma definição, mas a definição mais comum, que a maioria das pessoas aí usam, tem a ver com o aumento de preços. Então, quando você escuta que a inflação num certo país foi de 10%, quer dizer que, em média, os preços naquele país aumentou 10%. Se você escuta que a inflação foi 5%, então, em média, os produtos aumentaram 5%. Tá? E até existe o contrário da inflação, que seria a deflação, que é quando você tem um decréscimo generalizado dos preços. Então, se os preços, em média, caem, então você tem uma deflação de X%, por exemplo, 2%. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. É fácil calcular o aumento percentual de um preço. Você já fez várias questões aqui comigo. Então, só para a gente relembrar rapidamente, imagina, por exemplo, 1 quilo de feijão. Então, 1 quilo de feijão, há um tempo atrás, você poderia comprar, por exemplo, por R$5. Só para facilitar as contas, né? Não vamos colocar R$5 redondinhos. Aí imagina que agora teve um aumento e ele passou a custar 9. Então, de quanto que foi esse aumento? Bom, o aumento em reais, R$4, né? De 5 para 9. Então, aumentou R$4. Mas quando eu falo para você que o preço aumentou 4, isso eu preciso te dar uma informação a mais, que seria o preço inicial do produto, para você saber se isso foi um aumento alto ou se não foi um aumento tão grande assim. Se eu falo que aumentou R$4 no preço de um imóvel, isso não é nada, mas em cima do preço do feijão, que era 5, isso é muita coisa, né? Isso em porcentagem, você pode fazer uma regra de 3 simples, né? Você sabe que 100% é 5, quantos por cento que é 4? Né? Pode dividir 4 por 5, encontrar a forma decimal, isso você já sabe fazer. Então, em porcentagem, vou fazer rapidinho aqui. Só você pegar o 4, dividir pelo 5, que seria o seu 100%. Isso dá 0,8, o que indica um aumento de 80% no preço do quilo do feijão. Um aumento bom, né? Quase dobrou de preço. Agora, volta para aquele país hipotético que eu te falei, que a inflação foi de 10%. É claro que não foram todos os preços que aumentaram 10%. Por exemplo, imagina que o feijão lá aumentou 80%. Então, alguma outra coisa tem que ter diminuído um pouco menos, né? Ou até caído de preço para uma coisa tentar neutralizar a outra e ficar na conta final nos 10%. Tá certo? Agora, quem que mede a inflação e como que eles medem a inflação? E como que você mesmo pode medir a sua inflação própria? Porque, não sei se você concorda comigo, mas quando eu falo que a inflação no país foi de 10%, pode ser que a inflação que você tenha sentido seja maior ou menor do que isso, né? Vamos antes bater um papo mais ou menos, um pouquinho por cima, a gente não vai se aprofundar muito no que é um índice de inflação, é mais para a gente conseguir ter uma ideia legal, para a gente conseguir acompanhar aí um noticiário e entender mais ou menos o que o cara quer falar com a gente. Vamos dar uma olhada lá rapidinho. Bom, primeiramente eu queria te falar que existem vários índices de inflação, tá? E em determinadas situações você usa um desses índices. Então eu trouxe para vocês aqui, pelo menos o principal, né, que é considerado a inflação, o índice que mede a inflação oficial do país, que é o IPCA. IPCA, essa sigla significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, não precisa ficar muito encanado em decorar isso que eu estou te falando, porque isso daqui é uma coisa bem informal, só para a gente entender o que esse negócio significa, tá? Primeira coisa, quem mede esse índice é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Deve ter ouvido falar dele, né? Agora, como que eles medem essa inflação? Né? Naquele nosso exemplo, o feijão aumentou 80%, mas você não compra só feijão. O seu pai não vai no mercado e compra apenas feijão. Ele compra arroz, ele compra tomate, ele compra produtos de beleza, produtos de limpeza. Né? E você também não vai só no mercado, você sai para se divertir, você paga o colégio, você paga o hospital. Então, você não tem gasto só com alimentação. Então, eles tentam computar, né, todos os tipos de gasto que a família tem.
tá certo? Então, esse índice IPCA, ele leva em conta gastos como alimentação, bebidas, educação, comunicação, residência, saúde, cuidados pessoais e despesas pessoais. Ele tenta, de alguma maneira, tentar pegar todos os tipos de diferentes gastos que você pode vir a ter, tá? E é claro que cada um deles vai ter um peso, né? Por exemplo, imagino eu que o peso com a alimentação, né, seja algo a ser levado bastante em consideração, né, porque você come todo dia, né? Agora, com comunicação, você também, né? Hoje em dia você tem celular, né? E conforme o tempo passa, eles vão mudando o jeito que eles calculam. Então, há alguns anos ninguém tinha celular, então não tinha por que você colocar a conta de celular nesse índice. Mas hoje, né, quase todo mundo tem celular. Então, cada um desses daqui tem um determinado peso, que aí eles têm todos os estudos lá para embasar isso daí direitinho. Agora, quem que eles levam em consideração, né? No caso do IPCA, eles levam famílias de 1 a 40 salários mínimos. E aí você para pensar, né? Embora a gente não tenha feito nenhum estudo aqui profundo, é razoável da gente imaginar que o gasto de uma família que tem 40 salários mínimos é diferente do gasto de uma pessoa que tem um salário mínimo. Então, o gasto com lazer da família de 40 salários mínimos deve ser bem diferente do gasto de uma família com um salário mínimo. Com educação também, tá legal? Agora, e onde que eles medem isso? O nosso país é um país muito grande, né? O país é enorme. Mas eles não conseguem ver o gasto em cada uma das cidades que a gente tem aqui. Então, esse índice mede das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba. E também as cidades de Brasília e Goiânia, tá certo? Então, eles tentam aí pegar as regiões que são mais populosas, tá certo? Agora, esse daqui é só um dos índices, né? E ele leva em conta só esses gastos aqui que eu te falei. Repara que aqui eu não falei de construção civil, né? Existe um índice que mede, né, a inflação para a construção civil, que é o INCC, tá? Índice Nacional de Custo da Construção, tá certo? Ele é usado aí quando você faz um financiamento junto a uma construtora, aí você tem aquele fator de reajuste, né? Eles usam geralmente o INCC. E tem também outros índices como o IGPM, que também é bastante comum, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que esse índice aí, geralmente quem paga aluguel, né, e anualmente é reajustado aquele valor, eles usam esse índice aí, o IGPM. Tá? E também tem todos os critérios, né? Aqui ele obviamente não vai medir apenas os gastos com isso daqui, tá? Aí se você tiver mais interesse, você pode procurar na internet, isso é relativamente fácil de você encontrar esse material, tá bom? Bom, então foi uma aula aqui bastante qualitativa, a gente não se preocupou muito em quantificar as coisas, a não ser daquele nosso exemplo do feijão, tá? Então na próxima aula a gente volta a falar sobre esse tema, tentando dar uma abordagem um pouco mais quantitativa, fazendo um pouquinho mais de contas aí para a gente tentar medir, né, aumentos de preços e por aí vai, para trabalhar mais com esse conceito. Bom, te espero na próxima. Até lá.